para nós. Aí quando você olha para o 22, nesse problema todo que Jacó está enfrentando, ele divide a família, aí ele vai atravessar o val de Jaboque. Eita, irmão. O val, irmãos, era um lugar raso, era uma travessia. Tinha um rio, não é isso? Mas aí tinha um val, que era aquela parte mais rasa para ele passar. E ele vai atravessar esse val. Agora, Jacó vai atravessar uma fronteira física, mas eu coloco aqui, ele vai ter duas travessias. Quais são as duas? Duas travessias. Ele vai ter a travessia física e qual é a outra? Aqui está o maior problema da vida de Jacó. Por isso que eu coloquei a noite emblemática de Jacó. Jacó tem a travessia do val de Jaboque, mas ele tem também a travessia espiritual. E quando você pega esse Jaboque, aqui se torna o local aonde Deus vai confrontar Jacó. E aí o próprio Jacó, como é que diz o verso 22? Olha aí. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as duas mulheres, as suas duas servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Eu coloco aqui, irmãos, que existem noites na nossa vida que elas são o quê? Emblemáticas. Essa noite aqui na vida de Jacó era de provação, de incerteza, de crise, mas também de dependência era a noite dele. Era tudo ou nada. Aquela noite, as mulheres não podiam fazer nada. Os filhos não podiam fazer nada. A riqueza que ele tinha não podia fazer nada. O poder que ele tinha não podia fazer nada. Era a sua noite. Eita, rapaz. Pai, isso aqui é pesado. E aqui está o val de Jaboque, que não era mais apenas aquele val, aquele lugarzinho raso. Era agora o Jacó em um espaço físico que ele estava com a sua noite. Eita, irmão. E aí, no val de Jaboque, naquela noite, ele pensa na família, ele pensa no conflito, ele pensa na decisão, ele pensa na morte, ele pensa no ódio, ele pensa no que ele enganou o irmão, ele pensa no que ele tomou do irmão. Era a noite de quem? Muitas vezes, bota para cá, Daniel, estou começando. Muitas vezes Deus nos leva para as nossas noites. Por isso que o salmista disse: o choro pode durar uma noite. Tem noite, irmãos, que Deus precisa me levar para ela. Eita, meus irmãos, não é assim? Verso 23, 24, olha aí. 23, 24. Isso. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Sim. Fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem até o raiar do dia. Veja bem, a Bíblia diz que ele ficou como? Só. Eu coloquei aqui Jacó a sós com Deus. Ele passou a família, ele passou os bens, ele passou tudo. Porque tem horas, queridos irmãos, que são momentos que nós não podemos avançar sem Deus. E Jacó, ele avançou até aquele momento, mas agora era o momento dele refletir, dele parar e dele pensar. E ele ficou só com Deus. Ele passou a família, ele passou os bens, ele passou os servos, e agora era o momento de Jacó ficar só, para Deus trabalhar com quem? Com Jacó. Quando você olha para Avaque aqui, no hebraico, é uma luta corporal, não é isso? Está acompanhando aí, pastor? Né? É uma luta corporal, como é que diz? Olha aí. Avaque. Guerra. Peleja. E essa luta aí é corporal, é intensa. Ok? Agora você tem Jabó que pode relacionar com Avaque, que fica, e Avoque, formando um jogo de palavras, porque e Avoque aqui, enquanto é coberto pelo pó, está aí. Agora a luta, travou-se uma luta, era o próprio Jacó no val de Jaboque, e aí ficou, não é assim que está dizendo? Ele ficou empoeirado. Eita!
Tem hora que tu tem que ficar sozinho com Deus para Ele te jogar no pó. Tem hora que você tem que fazer como o profeta, entrar dentro do quarto, trancar a porta e se jogar em cima do menino. Ou a vida dele, ou a minha. Eita, rapaz. Aí a luta começou, meus irmãos. E a Bíblia diz aí que ele lutou com o anjo do Senhor. Quem estuda teologia, angelologia, diz o seguinte: o profeta Oséias, quando você lê no 12, 3 a 14, ele diz que era o anjo do Senhor. Gênesis 32, 20, diz que Jacó disse assim, que ele avistou a Deus e ele lutou com Deus. Então aqui você tem uma manifestação visível de Deus. Alguns falam de uma pré-encarnação de Cristo. O que é mais importante aqui é que ninguém pode se tornar um homem espiritual se não viver em solidão com Deus. Nós temos que ter o nosso momento de solidão com quem? Com o Pai eterno, com Deus eterno. Então, eu quero dizer a todos, há lutas, há batalhas que o pastor não resolve, que a família não resolve, que o amigo não resolve, que o poder não resolve. São batalhas que eu devo travar, só eu e quem mais? E Deus. Eita, irmão. A batalha de Jacó naquele momento no Val de Jaboque não era com Esaú. Com quem era? Ele estava temendo encontrar o irmão. Mas naquele momento ele entendeu que o seu temor, o seu medo, pensando no passado, é que ele precisava ter uma batalha a sós com, ele tinha que mudar de quê? De vida. Olha aí o 25. 25. E vendo este que ele não se entregava, tocou na juntura de sua coxa e se deslocou a juntura de sua coxa, lutando com ele. Veja bem, eu pergunto aqui, a batalha se intensificou, ele lutou como uma batalha física. Agora, eu pergunto aqui, será se Deus era incapaz de não vencer? Não, não é isso que o texto está dizendo. Aqui você tem um aspecto antropomórfico, que está atribuindo as características humanas a Deus. Agora, quando a Bíblia diz aqui que ele prolongou a batalha, é porque naquela luta, naquela batalha, Deus queria ensinar algo para Jacó. Tem pessoas que dizem assim, por que essa prova não acaba? Porque tem coisa que Deus ainda quer te ensinar. Por que a minha luta é maior do que as outras? É porque Deus está te lapidando e com muitas lições que você precisa aprender. Tem uns que a prova é como? É curta, é rápida, mas aqui ele intensificou a batalha. E aí veja bem, o verbo tocou, quer dizer, não foi um golpe, foi apenas um toque. Por quê? Demonstra o poder absoluto de Deus. O que Jacó não conseguiu aprender durante 20 anos, ele aprendeu numa noite. Eita Deus. Ele aprendeu num instante. Irmão, o toque de Deus é muito importante. O toque de Deus. Pastor Ziel, por que esse toque de Deus? Veja bem, ele toca na coxa. E observem bem, a coxa, qual é o símbolo? Força, estabilidade, capacidade física, não é assim? Quando a pessoa está aqui, olha as coxonas dele, é assim ou não é? Olha a panturrilha, olha, aí pronto. E lá em Eclesiastes, a Bíblia diz que as colunas do corpo são o quê? As pernas, as coxas. E aonde foi que Deus tocou em Jacó? Na coxa. E aí você pode observar o seguinte, Deus tocou aonde? Que nós falamos aqui? Na coxa. Aí veja bem, aqui foi Deus toca exatamente no local onde ele mais confiava. Era a sua estrutura, era a sua estabilidade. E tem hora que Deus toca naquilo que mais nós confiamos. Ele toca no nosso dinheiro, ele toca na nossa inteligência, ele toca na nossa posição, ele toca no nosso ministério. Por quê, pastor? E para quê? Para que você se sinta fraco. Para que você saiba que não é a tua inteligência, não é a tua carreira, não é a tua força, não é a tua habilidade. Jeremias 9,
lá pelo 27, né? Ele diz claramente: não se confie o sábio na sua sabedoria, e nem o forte na sua força. Deus toca em Jacó, e quando ele toca, ele enfraquece Jacó. E aí o apóstolo São Paulo diz lá em 2 Coríntios 12:10, quando eu penso que estou fraco, é que eu estou forte, né? Rapaz, isso aqui é muito importante, meus irmãos, é muito importante. Isso aqui é algo, eu quero dizer algo para vocês aqui, sobre, nós já falamos aqui sobre Jaboque, né? É interessante que quando ele faz essa expressão que está aí no próprio texto hebraico, Jaboque, essa expressão aqui é esvaziar, é derramar, não é isso? Está aí. Ou seja, antes de entrar na terra, Jacó precisava se esvaziar. Ele vem de Padã Arã para se encontrar com seu irmão, mas ele ainda tem muita bagagem velha, ele ainda tem muita coisa velha, e essa travessia aqui, na verdade, vai ser um divisor na vida de Jacó. Isso aqui é importante. E a Bíblia diz que ele lutou com Deus. Nós já falamos aí dessa expressão que ele há de lutar com Deus. E olha o verso 26, como é que diz? 26. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Pronto, agora aqui vem o mais importante. A luta se intensificou, e observem bem, o simbolismo da coxa, a percepção de Jacó. Jacó percebeu naquele momento, irmãos, algo muito importante. Ele percebeu que estava diante de algo extraordinário, de algo impactante, de algo poderoso. E essa luta de Jacó, os crentes só cantam assim: Jacó segurou o anjo, e não deixou eu subir, me dá a minha bênção para depois subir, me dá. Qual foi a bênção de Jacó na luta com o anjo? Primeiro, mudança de natureza. Segundo, Jacó não está tentando vencer. Ele não está tentando vencer, ele sabia que não poderia vencer. Ele está tentando permanecer. Eita. O Jacó no Val de Jaboque, toda a autossuficiência, toda a inteligência, toda a esperteza, toda a capacidade cai para onde? Cai por terra. E aí, o Jacó, que era esperto, que era enganador, ele agora está ele está suplicando. Rapaz, é negócio sério. Então veja bem, o Jacó está tentando controlar Deus? O Jacó está tentando segurar Deus? O que o Jacó quer agora? Não quero mais te deixar. Fica aqui comigo, ele se apega. É assim. Ele não estava atrás de direitos dele, ele não estava atrás de questionar alguma coisa para ele. O Jacó, ele agora tem uma espiritualidade, uma maturidade.